Dar vida a um personagem é provavelmente um dos maiores desafios para qualquer autor. Quanto mais realista ele se parecer, mais a gente se identifica com ele. E por conta disso, podemos ter diversos tipos de sentimentos, como amar, compreender e até mesmo odiar esse personagem. A ficção, na maioria das vezes, acaba atuando como um reflexo da realidade. Vemos esses personagens enfrentando as mais diversas situações do cotidiano, lidando com família, trabalho, relacionamentos, alegrias, raivas e frustrações. O lado sentimental acaba sendo presente em toda essa narrativa, e não importa o formato dela. E desde que saiu o filme do Coringa, eu comecei a pensar em um erro que muitas dessas histórias cometem: a forma como ela representa os seus personagens masculinos e como eles lidam com a raiva no meio de tudo isso. Acredito que você já deve ter conhecido algum desses personagens aqui. Tyler Durden, Guts, Coringa, Denji. Todos eles têm um passado trágico e usam isso como um combustível para alimentar a agressividade. E o maior ponto em comum entre eles é que todos são homens. A construção desses personagens normalmente acontece em algum cenário caótico, como um lar disfuncional, perda, trauma ou qualquer outra situação que ele não possa lidar. E o maior problema de tudo isso é que a validação do que eles sentem vem através da raiva, e não a raiva sendo um produto para isso. Isso acontece muitas vezes porque os fãs interpretam a mensagem direta da obra de forma errada, ou o autor não tem a maturidade necessária para construir o personagem de outra maneira, já que na maioria das vezes, os personagens masculinos só são criados para serem assim. E tem uma razão para tudo isso. Sentimentos dos homens normalmente são validados através da raiva. A raiva acaba sendo meio que a forma que eles encontram para lidar com outras emoções, como a tristeza e a frustração. Muitas vezes porque as normas de gêneros limitam como o homem pode se expressar e o que ele está sentindo, fazendo com que ele acabe lidando com tudo de forma mais agressiva. Muitas das vezes esses personagens vão ter uma história de redenção, onde eles aprendem que a raiva não é a solução e que a vingança não é o único caminho para eles, e que tá tudo bem não saber lidar com sentimentos às vezes. Mas os fãs eles acabam ignorando tudo isso. Eles só enxergam a figura do personagem como alguém inabalável, esquecendo a postura que ele adotou diante da raiva e como ele aprendeu a controlá-la. E quando eu digo isso, não é para criticar nenhum processo criativo de nenhum autor. Eu, como qualquer homem, sinto raiva, cometo erros por conta dela e sei como esse processo ele pode ser doloroso às vezes, mas é necessário a gente quebrar algum ciclo. E falando nisso, muitas obras abordam muito bem essa questão sobre o quebrar ciclo, principalmente aquelas que são voltadas para o público oriental. Diferente do ocidente, em que as adaptações têm um foco muito maior no heroísmo e na ação, a dor das obras japonesas aborda questões como sofrimento, raiva e principalmente a dor masculina de uma forma mais introspectiva, principalmente se tratando de animações, onde é um campo bem mais afastado da realidade e há mais liberdade criativa para abordar certos assuntos e jogar algumas verdades na cara, por mais dolorosas que elas sejam. Isso acaba sendo bem presente dentro do anime de Vinland Saga, onde a gente acompanha a jornada do Thorfinn, entendendo que a vingança não é tudo e que ela não deve ser um caminho a ser seguido. Isso começa a se desenrolar bem pra frente, lá pra segunda temporada, quando ele precisa enfrentar os traumas do seu passado e as consequências de tudo que ele fez. Mas antes disso, uma base já tá sendo construída. Não é como se uma história sobre não vingança começasse a partir do nada. O entendimento de Thorfinn sobre isso acontece bem depois, quando outros personagens, como seu pai e até o antagonista da primeira parte, Askeladd, já compreendiam essa ideia. Uma história sobre não vingança não começa a partir do nada. A base dela já está sendo construída, mas com outros personagens. Claro que cada um vai lidar com isso de forma diferente. Thor se recusa a ferir ou tirar uma vida. Askeladd reconhece que podemos nos tornar escravos da vingança, mas ele escolhe lidar com isso à sua maneira. E até Canute, que usa a violência como meio para alcançar seus objetivos. Se tratando de uma abordagem mais infantil, One Piece também não peca ao mostrar seus personagens masculinos lidando com a raiva e com a dor de forma não convencional. A maioria desses personagens adotam uma postura de sacrifício, entendendo que a violência não é a solução para todos os problemas e que ela pode machucar muito aquelas pessoas que amamos. A violência em One Piece só é usada quando é necessário, para proteger algo ou alguém e também para não sermos coniventes com certas atitudes. E na minha opinião, acho que a melhor representação moderna sobre o que é ser homem vem do personagem Shinji Ikari de Neon Genesis Evangelion. Ele foi abandonado pelo pai, não gosta de se relacionar com outras pessoas e tem muita dificuldade de criar vínculos. Ele acaba sendo a prova viva do que a raiva pode causar na gente quando ela é reprimida e não é direcionada da forma correta. O Shinji é um personagem tão dolorosamente real que às vezes a gente prefere odiar do que realmente entender pelo que ele tá passando, porque enxergar as características que tem nele quando a gente vê na gente acaba obrigando a gente a encarar o que não suportamos em nós mesmos. E ele não é o único personagem a enfrentar esses dilemas. Até mesmo os adultos daquele mundo estão completamente perdidos. O pai de Shinji é basicamente a personificação do que alguém sumido pelo remorso pode acabar se tornando com o tempo, enquanto o Kaji ele busca conexões,
mas nunca tem certeza se elas são realmente genuínas ou não. E por mais que Evangelion tenha essa vibe pessimista e depressiva em alguns momentos, há uma mensagem muito bonita por trás dela. Shinji aprende que a dor e a raiva fazem parte da vida e que não há como evitar ou fugir delas. Ele simplesmente vai ter que encarar tudo isso, pois faz parte do seu processo de se tornar um homem adulto. E que no final de tudo, a melhor escolha que ele pode fazer é aprender a amar a si mesmo. Opa, e irmão suave, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e provavelmente você já me conhece de vídeos anteriores, ou talvez carnavais anteriores por conta dessa época do ano, não é mesmo? Antes de tudo, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. A gente acabou se ausentando bastante das redes sociais e do canal em si, por conta de problemas técnicos em relação ao equipamento, e também certas questões da nossa vida que a gente não conseguia lidar naquele momento. Então, nesse momento de retomada, a gente precisa bastante da sua ajuda, que você curta, comente, compartilhe, se inscreva nas redes sociais e nos ajude da forma que puder, para que a gente consiga continuar produzindo mais vídeos e interagindo e conversando com vocês. Muito obrigado por tudo e até logo.